Então, diante disso, que as pessoas imaginam que a ansiedade é, o que a ansiedade de fato é? Né? Ela tem essas duas caras, mas como é que a gente definiria a ansiedade? Né? O DSM-5 é o livro que os psiquiatras usam como referência para os diagnósticos. E nesse livro, a ansiedade é definida como a antecipação da ameaça futura. Vou repetir. Antecipação da ameaça futura. Então, a pessoa antecipa uma possível ameaça que ela possa vivenciar. Ela antecipa um possível problema. Que não é real. Que ela possa... Pode ser que seja real, ou pode ser que seja imaginário, né? Mas tem esse caráter de antecipação do problema, do perigo, da ameaça, né? Então, a pessoa pré-ocupa a mente dela com esses pensamentos e vivências dos potenciais perigos e ameaças. Essa pré-ocupação, que a gente fala, né? Tô preocupado, né? Essa pré-ocupação da mente com esse tipo de conteúdo é o que esse livro define como antecipação, né? Então, antecipadamente, você está pensando no que pode acontecer, né? E diante daquela ameaça, como é que você fica e como é que você vai lidar. E aí a gente está falando de pensamento, mas também tem a ver com os estados corporais, né? Então, a ansiedade, que quando você preocupa a sua mente com uma ameaça futura, o seu corpo fica num certo estado. De alerta. Exatamente. O sistema simpático, né? Fica bem mais ativo. Pode ficar ativado ou desativar completamente, que é aquela coisa da passividade. Exato. Foi o que comentou no exemplo. Então, quando liga ou super desliga. Total. Aquela apatia. Exatamente. Tô fingindo de morto. Né? Porque isso não existe, tô fingindo de morto. Isso também é um mecanismo de ansiedade, por incrível que pareça, né? Então, a ansiedade corporalmente, ela tá muito ligada à tensão muscular, né? A esse estado de atenção vigilante, que é o que você falou do estado de alerta. Né? Eu tô alerta, minha atenção tá vigilante. Uma pessoa sempre tensa. Exatamente. E mecanismos ligados a esses comportamentos de cautela ou esquiva. Né? Quer dizer, eu tô alerta, tô ligado. Para isso, meu corpo tem que estar preparado. Né? Tem uma ameaça futura, eu tô me antecipando. A minha mente está me preparando, o meu corpo está preparado, né? Para lidar com aquela situação que ainda não aconteceu, mas já está acontecendo aqui na minha mente, né? Aqui dentro da minha realidade, nesse momento presente. Né? Então, quando esse livro fala sobre a antecipação da ameaça futura, está falando de todo esse estado mental, emocional e físico que uma pessoa fica, né? Os impactos, Isabel, desse estado de alerta do corpo que a mente e os pensamentos provocam, né, no estado de ansiedade, eles intensificam maior chance da pessoa ter disfunção até do sono. Ela tem uma dificuldade grande de desligar a cabeça, os pensamentos que ficam muito agitados, né, durante o dia todo. Eu vejo também relato das pessoas de desconforto gástrico, porque a alimentação e a refeição é totalmente sem atenção, é uma mastigação incompleta, a pessoa come rápido, engole muito ar, come muito, porque o cérebro não dá conta de identificar a velocidade em que a pessoa está fazendo aquela refeição e o volume de alimentação que está indo para o estômago. Da mesma forma, num exercício físico, um exemplo. Tem alunos que, quando estão num estado de ansiedade, eles ficam desatentos durante a execução do exercício, da atividade ou do esporte, da prática que seja, que eles realizam o movimento de forma inadequada, incompleta, no sentido da amplitude, no sentido da cadência, da velocidade da execução daquele gesto motor, com sobrecarga, com peso ou sem.
com o próprio peso corporal. E às vezes fora do ritmo. Se, por exemplo, se é uma experiência de dança, de coreografia, a pessoa fica totalmente fora do ritmo, porque ela está extremamente acelerada, alerta, que na cabeça dela o ritmo é outro, não é o que está acontecendo no salão. É um exemplo. Uhum. Ela tá, quer dizer, ela tá dentro de uma situação presente, tem um ritmo presente acontecendo ali, mas o ritmo interior dela é acelerado. É acelerado, é outro, né? E o que você falou da insônia é um sintoma clássico de ansiedade, né? Então, a insônia é bem isso que você falou, de você ficar pensando, não, porque amanhã, então, tem aquilo, mas aí aquilo, se eu fizer daquele outro jeito, será que vai ter esse resultado? Aí você lembra de uma outra vez que teve um outro resultado que não foi satisfatório, e aí isso acontece. Então, os pensamentos, eles vão dando a mão um pro outro. Exato. Né? E na insônia, quando você vê, você já entrou numa escalada, né, de pensamentos, e a pessoa não consegue sair daquilo. O que acontece com a questão da comida, muitas vezes tem a ver com os mecanismos regulatórios da ansiedade. Né? Porque como a ansiedade, ela, na verdade, a ansiedade, ela vem no nosso kit biológico, né? Faz parte do nosso kit biológico. Por defesa também, né? Sobrevivência. Então, a gente fala muito da parte negativa da ansiedade. Mas a ansiedade, ela é extremamente necessária, ela tem um lado positivo. Né? Então, não à toa, a gente já vem dentro da nossa biologia com o kit. Né? Exato. Um kit para lidar com ameaças futuras. Com o mundo. Exatamente, com os perigos do mundo. É. Se eu não tenho essa capacidade, né, interior, da minha biologia, de me preparar para o perigo, o que vai acontecer? Eu vou sofrer um risco enorme de passar por todos os perigos da vida. Sim. Né? Eu não vou ter capacidade de preservação, de autopreservação. Sim. Não vou ter capacidade de cuidado. E cuidar de si e do outro também, né? De si e do outro. Porque expõe outras pessoas a riscos também, quando uma pessoa fica extremamente sem freio do que pode prejudicar também o outro, o seu comportamento. Acelerando a vida do outro, o comportamento do meio de trabalho, tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. E a gente ainda está pensando nos humanos, né? Mas a ansiedade, acredite ou não, ela também faz parte do kit biológico dos mamíferos inteiros. Do todo o reino animal. Exatamente. No reino animal, a gente tem essa noção muito concreta do perigo, né? O perigo de vida ou morte. É o clássico exemplo do leão e da zebra, né? O leão tá lá espreitando a zebra tem que se preparar ou para lutar com o leão, mas normalmente ela foge, né? Ou para fugir do leão. Sim. Então, para tudo isso, ela tem que tensionar o músculo dela. Ela não vai conseguir correr para fugir do leão se o músculo dela não tiver com uma certa tonificação. Sim. E aí, para isso, o coração dela tem que bater mais rápido, tem que circular mais sangue no corpo, para levar mais energia para o músculo, para ela poder correr. Então, tudo isso é um funcionamento biológico, né? Sim. Mas para ela é sobre vida ou morte. Para a gente, a situação o significado de perigo é outro, né? Assim, claro que tem esse tipo de perigo, mas tem um perigo muito mais simbólico. Né? Então, por exemplo, perder o emprego, ou eu vou fazer uma prova difícil, eu posso ser reprovada. Né? Um constrangimento, uma humilhação pública. Né? Então, essa questão dos eventos sociais que a gente estava falando, muitas vezes está relacionada à questão da vergonha. Sim. Né? Então, a pessoa pensa, projeta, que nesse evento, lá no futuro, quando ela estiver naquela festa, ou num evento social do trabalho, ela pode viver uma situação constrangedora, né? Isso pode ser motivo para ela evitar estar naquele local, né? Sim.